acaso você já viu um resultado de micropigmentação onde fica aquele efeito feio, chumbado, marcado ou até mesmo manchado? Eu acredito que já deve ter visto, né? Esse resultado geralmente acontece no caso de pessoas que se aventuram na área da micropigmentação e não são profissionais capacitados. Às vezes também pode acontecer com profissionais que cometem erros. E isso acontece quando a pessoa que está executando o procedimento não tem uma técnica ou um método adequado. Hoje eu quero mostrar para vocês alguns casos de correção que eu executei ao longo dessa minha trajetória. Para você que não me conhece, meu nome é Letícia Risse e sou especialista em micropigmentação capilar. Talvez o que você veja aqui hoje te assuste, mas é a plena realidade do que tem acontecido nos últimos anos nessa área de micropigmentação, onde o mercado está saturado de profissionais. Vou apresentar para vocês agora o primeiro caso do nosso estudo de hoje. Olhem só o caso desse cliente que fez a micropigmentação em uma outra profissional, né? E não ficou com o resultado esperado. Na verdade, ficou totalmente fora daquilo que ele queria, né? Ele queria uma camuflagem para deixar o couro cabeludo dele bem mais fechadinho, com um aspecto de mais volume na região. E o que aconteceu? Resultado manchado, totalmente fora da proposta que ele buscava. Foi feito então o meu método Brazilian Scalp para a gente estar conseguindo cobrir toda aquela região, né, de falhas e aonde o pigmento ficou com uma tonalidade diferente. Mas a gente conseguiu deixar a área bem preenchida. E ele amou o resultado, eu vou mostrar para vocês. Olhem só a diferença. Gente, procedimento quando tem técnica, método, quando tem conhecimento, como é diferente a proposta para um procedimento que não tem nada disso. Um procedimento feito por um profissional totalmente iniciante, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento ali, cobra baratinho para simplesmente estar treinando, né, testando na cabeça das pessoas, e aí vocês se deparam com esse tipo de resultado. E alô, profissionais, hein? Quem tá aí me assistindo é profissional da área da micropigmentação ou até mesmo iniciante, tá pensando, né, ainda em começar, não façam esse tipo de procedimento sem ter a qualificação profissional, sem ter o conhecimento, o método, a técnica, todo o estudo, para não acontecerem erros. Esse paciente, ele veio, já estava frustrado porque ele ainda tinha um cabelo cobrindo. Mas no caso, por exemplo, se for um cabelo raspado, que eu vou mostrar pra vocês também um caso de correção de cabelo raspado, é algo que não tem como esconder. Então, abala e mexe muito com a autoestima de uma pessoa. Você que está iniciando, estuda, treina, se capacita para você estar fazendo um procedimento desse. Não faça apenas por experiência. Você tem sim que adquirir experiência, mas quando você tem o conhecimento, porque senão você está simplesmente testando algo que não foi validado. Não faça um teste com os seus clientes. O seu cliente, por mais barato que ele esteja pagando ou mais caro que ele esteja pagando, ele está buscando um tratamento bom para o caso dele. Ele está acreditando que aquilo realmente vai trazer, né, algo positivo para a vida dele, para a autoestima dele, para a beleza dele. Então, quando você executa um procedimento de uma maneira incorreta, você está impactando na vida de uma pessoa negativamente e também na sua. Ele chegou para mim com a autoestima lá embaixo, gente. Olha como é que um procedimento mal executado pode acabar com a autoestima de uma pessoa. Eu fui lá, entendi a necessidade dele. Ele não queria investir mais em tratamento de laser ou em tratamento de remoção, porque ele também não tinha condição financeira. Então eu apresentei a ele o meu método, né, Brazilian Scalp, para efeito de densidade, e assim foi feito para a gente conseguir cobrir toda aquela área que estava mais manchada, com uma tonalidade diferente, né, fora da proposta que ele estava buscando. Ele ficou hiper satisfeito. Isso para mim como profissional não tem preço, de verdade. A técnica que eu executei nele foi a técnica de efeito densidade. É uma técnica que tem dentro do meu método Brazilian Scalp, que é surreal para camuflagem de cabelo maior, né? Para quem utiliza um corte aí maior do cabelo sem ser o efeito raspado.
No meu curso de micropigmentação capilar, eu ensino do absoluto zero o profissional sair capacitado. E se você quer entrar para essa área da micropigmentação ou ter um conhecimento de excelência para estar realizando procedimentos bem executados nos seus clientes, me procure e se inscreve para o curso. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua carreira profissional. Quem tem interesse aí em participar das formações profissionais, já vai lá se inscrever, garante a sua vaga, porque esse ano a gente tem turmas limitadíssimas, tá? De formação profissional. E acompanhamento não é só durante o curso, é durante e após também. E não sai daí não, que ainda não acabou, tá? A gente tem mais um estudo de caso de cabelo raspado dessa vez. Esse cliente, ele fez o procedimento com uma outra profissional, tá? Não é a mesma. Inclusive, ele viajou por horas de ônibus pra estar chegando até mim pra fazer essa correção. E ficou insatisfeito, né, gente, com o resultado. Porque o efeito raspado, ele tem que trazer o realismo daquele folículo bem na pontinha que tá nascendo. Às vezes, alguns pontos podem ficar mais escuros, mas é um pontinho ou outro pra trazer aquele efeito realista mais 3D. Não tem que ficar a cabeça inteira dessa forma. Vou mostrar aqui pra vocês agora e reparem bem como é que tava antes da sessão. Além do pigmento ter ficado com uma tonalidade fora do que precisava, ele também acabou sendo implantado de uma maneira indevida e aí na cicatrização aconteceu o quê? Expandiu. É normal às vezes, gente, acontecer de expandir um pontinho ou outro durante o procedimento, tá? Tem peles que tem uma hiperfixação e aí acaba que um pontinho ou outro, ele fica mais escuro. E não tem problema, porque dentro disso a gente trabalha também com realismo de 3D, né? Todos os folículos, eles não são extremamente iguais. Então ter um ou outro ali espalhadinho dessa maneira, tudo bem. Agora, todos os pontos basicamente que foram feitos aí, 70%, 80%, ficaram dessa maneira grosseira. Isso é claro e nítido pra mim que foi mal executado. Vou mostrar pra vocês como é que ficou depois da sessão, tá? Depois da sessão ficou dessa forma aqui. Olhem como já deu uma fechadinha nas entradas, eu fiz até um acabamento aqui na lateral, né? E a gente conseguiu fechar bem essa parte de cima, porque os pontos estavam muito grossos e com um espaçamento muito grande, tá? Então eu preenchi toda a área que estava espaçada. Não fiz aonde estava aqueles pontos grosseiros, porque ele vai precisar fazer remoção, né, de despigmentação química nesses pontos escuros. Se não cicatrizar de uma maneira que fica harmônica, né, isso a gente vai observar aí depois na cicatrização. Mas já reparem como é que mudou, né? E ele foi embora feliz da vida, gente. A única coisa ruim dele, ele falou que vai ter que fazer uma viagem de novo pra vir mais uma vez, né? E eu falei pra ele que ele vai ter que voltar mais umas 3 vezes pra gente conseguir corrigir bem e deixar aí essa cabeça bem bonita e harmônico, né? Um desenho bacana, com um efeito de densidade bem próximo do que precisa. Quando acontece isso, são etapas, né, gente? Como eu falei, alguns casos, às vezes 2 ou até mesmo, dependendo de como tá uma sessão, a gente consegue corrigir. Mas em outros casos, quando já ficou uma coisa muito escura, né? E no caso de cabelo raspado é algo que é muito visível. Então não tem como não ter que despigmentar. Vai ter sim que despigmentar os pontos que ficaram escuros, né? Quando a pessoa tem um cabelo maior, né? Um efeito até de máquina 1 ou um pouquinho maior do que isso, né? Um corte longo, enfim. A micropigmentação fica escondidinha lá no meio do cabelo. Então não é algo que, sabe, a pessoa precisa fazer várias sessões para poder estar despigmentando e etc. Porque cobre, né? Agora, no cabelo raspado, não tem como esconder. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei explicar mais ou menos como é que foi feito. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa sua sugestão aqui embaixo para eu poder saber o que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deixa o seu joinha aí se você gostou desse vídeo. Coloca pra mim aqui também a sugestão que você quer que eu traga para os próximos vídeos ou alguma dúvida para eu estar te respondendo. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que lá eu compartilho um pouco da minha rotina, mostro resultados de clientes e também depoimentos. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!